Boa tarde, paz seja convosco. Hoje eu fiquei responsável de estar trazendo a palavra, certo? A reflexão que foi pedida. E eu trouxe aqui o versículo que fica em Gálatas 2, versículo 14, certo? Que diz: Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentis e não como os judeus, como obriga os gentis a viverem como os judeus? Para vocês entenderem um pouco, sabe, sobre o contexto bíblico, isso aqui é Paulo falando a Pedro, tá? Os judeus eram pessoas que eram cristãos, que tinham uma palavra, que seguiam, certo? O que a lei de Moisés dizia. E os gentis eram pessoas que não adoravam a Deus, certo? E que não seguiam a lei de Moisés. Então, até no capítulo 2 fala, certo? De Gálatas, no começo, Paulo fala que ele ficou responsável, certo? De estar pregando para as pessoas gentis, que eram pessoas que não adoravam a Deus, certo? E não seguiam a lei de Moisés. Pedro era responsável pelos judeus. Ele ficou responsável de levar a palavra para essas pessoas, judeus, mesmo cristãos, para fortalecer, enfim. Foi isso que aconteceu. E o que acontece nessa passagem? Eu vou estar lendo aqui para vocês um pouquinho. Eu vou ler aqui que eu acho melhor nesse aqui. Aí diz. Cadê? Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Então, além de falar isso, a gente vê um conflito entre dois apóstolos que viveram com Jesus, certo? E aqui diz, de fato, que no caso é o versículo 12 do versículo 2 que diz, de fato, antes deles chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com irmãos não judeus. Então, quando chegou o pessoal que foi enviado por Tiago, Pedro, ele estava ali comendo com aquelas pessoas gentis, certo? Olha aqui. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus, certo? Então, naquela época tinha esse negócio da circuncisação. Ai, meu Deus, eu não sei o nome. Mas acho que vocês entenderam. O que acontece? Então, Pedro estava se alimentando com aquelas pessoas não-judeus, gentis, que não tem essa questão de circuncidar. Ai, meu Deus, eu não sei o nome. Cadê? Circuncidar. Então chegaram os judeus. E Pedro ficou com medo disso. E acabou se afastando, certo? Dos não-judeus. O que acontece? Paulo, observando isso, o que aconteceu? Ele ficou, nossa, Pedro ele tá pregando para não existir isso. Como é que ele toma essa atitude? E aqui também fala no versículo 13 que diz, e também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Então, vejam só, Pedro ele toma essa atitude, certo, de estar se afastando dos gentis, tá? E além dele tomar essa decisão, ele fez com que outras pessoas pensassem da mesma forma e agissem também. Então, foi quando Paulo falou isso. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como os judeus, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Então, o que é a chave disso? Será Pedro estava sendo um bom exemplo? Pedro estava pregando algo, mas estava tendo atitude de outra. Então, por isso que Paulo, ele falou isso em público, certo? Não uma forma de colocar Pedro para baixo, mas sim para conscientizar ele, certo? Então, levando para os dias de hoje, será que você, como igreja, você tem sido exemplo? Será o que você tem lido? Será o que você tem pregado? Será que você realmente está tomando essas atitudes? Certo? Será que você está tomando a atitude de um bom cristão? Será que você está tendo um bom exemplo onde você está passando? Ou será que é só palavras? Ou você passa para o lugar e você diz, olha, faça isso, que a palavra, a Bíblia diz isso. Mas será que a gente tem feito isso? Certo? Será que a gente tem sido um bom exemplo? Então é isso que eu quero enfatizar nessa tarde. Aqui é tarde para mim. Nessa tarde para você, certo? Que você venha se conscientizar. Será que eu tenho sido um bom exemplo?
Então, eu até vendo aqui, coloquei um tema de... Um tema não, um caso... Um título de um filme, que diz: Em seus passos, o que faria Jesus? Então, se você usar essa palavra para qualquer atitude do seu dia a dia, você pode ter uma atitude diferente de como realmente o que Jesus faria, certo? Leve essa pergunta para sua vida. Em seu espaço, o que faria Jesus? Quando você estiver no dia a dia, quando você estiver no seu trabalho, que você tem que tomar uma decisão, você diz: o que Jesus faria agora? Certo? Então, você levando essa pergunta para o seu dia a dia, você vai fazer o que realmente Jesus faria, imitando Jesus, certo? Pedro, ele andava com Jesus, andou com Jesus, certo? Mas ele não era perfeito, como nós também não somos, certo? Somos falhos e temos que aprender. Como o Joyce falou no vídeo passado, nós somos santos, não imaculada, certo? Perfeita. Mas sim, porque a gente quer errar, mas a gente busca, a gente perdoa, a gente quer a santificação, a gente quer, certo? Queremos fazer o certo. Então, e ser santo é ser separado. E é o que a gente precisa ser. Separados, ser diferente, tá? Então, essa semana até, acho que alguém postou essa música que fala, acho que é Brilhar por Ti. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando tudo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Então é com além das nossas palavras, que as nossas atitudes venham falar mais, certo? A gente que somos jovens, é difícil, certo? Principalmente ser adolescente. Eu digo isso porque eu já tive essa fase. Então, é difícil porque você tem que dar um exemplo. E muitas vezes temos nossos amigos, nossas rodas de amigos, onde todo mundo faz e você simplesmente não pode fazer. Muitas vezes somos vaiados, certo? Por ter certos tipos de atitudes. Mas às vezes tem pessoas que não entendem, nos entendem, certo? Faz isso, não, ela é evangélica. Não, ela não vai fazer isso. Tem pessoas que não deixam, eu digo isso porque já aconteceu comigo, principalmente na minha adolescência, que às vezes a gente nem dizia o que é que a gente poderia ou não poderia fazer. Dizia, não, aí nem chegava a dizer, a pessoa dizia, não, ela é evangélica, certo? Então que a gente vinha ter essa atitude, que a gente vinha ser exemplo como cristão, certo? Nas mínimas coisas, certo? Uma oportunidade de elogiar alguém que ninguém elogiou, certo? Ou em uma situação em que todo mundo esteja rindo e você simplesmente vê que aquela pessoa não gostou e você chega perto dela e você diz, olha, o seguinte é isso. É realmente você fazer o que Jesus faria, tá? Então, Pedro, ele errou, como a gente também pode errar, certo? Mas eu tenho certeza que Pedro, ele aprendeu com Paulo, certo? De pregar a palavra, mas ter atitude. E é isso que a gente deve fazer. A gente não deve ser só palavras, mas sim com nossas atitudes. Nossas atitudes, a gente pode converter alguém, certo? E a pessoa olha para assim, poxa, eu quero ser que nem aquela pessoa, certo? Eu quero ser um cristão dessa forma, que eu venha pregar, mas eu também venha agir, certo? Às vezes tem muitas pessoas que não conhecem muito da Bíblia ou da palavra de Deus, não manuseia muito da palavra, mas faz certas atitudes. Ou como também tem muita gente no mundo que não tá na igreja, mas tem mais atitude de cristão do que a gente mesmo. E às vezes é uma vergonha isso pra gente, sabe? Então, que nessa tarde você venha buscar mais de Deus para ser um bom exemplo dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua e nos mínimos detalhes, certo? Em que a gente cristão deve fazer, tá bom? E que com o nosso exemplo muitas pessoas vão aprender e querer ser também cristão e converter pessoas. Às vezes você pode estar convertendo uma pessoa e você nem sabe, certo? Você está pregando para ela com suas atitudes, tá certo? Eu quero agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus e segundo a liderança da mocidade. Aprendi muito, certo? Com essa palavra. Espero que você também tenha aprendido e que você venha levar essa frase que eu lhe falei, em que seus passos, o que faria Jesus para toda a sua vida, em toda a sua atitude que você tomar. E eu também quero lançar aqui um desafio, certo? Para os jovens ou para quem quiser. Você lê o livro de Gálatas, tá? Que fala um pouco sobre a liberdade, certo? E como é que a gente deve usar, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Uma ótima dia, uma ótima tarde, uma ótima noite,
certo? E que você venha guardar essa palavra no seu coração, certo? E as demais palavras que ainda vão vir pela frente, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau.